A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Quero agradecer a todos pela vida dos irmãos. Quero agradecer o Deus bom e maravilhoso que Ele é para conosco, né? Espero que meus irmãos estejam tudo bem, porque por aqui está tudo na paz, né, irmão? Debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. E estou agora, nesse momento, passando por aqui para nós falar um pouquinho de Jesus, né? Onde eu me encontro aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e o verso 19, irmão. Dois versículos só para a gente tratar um pouquinho aqui da palavra de Deus para o bem-estar da nossa alma, tá bom, irmão? Que diz assim, ó, glória a Deus, 1 Coríntios 6, 19. Ó, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, né, irmãos? Então está aqui a palavra do nosso querido Jesus, que deixou escrito para nós, falando a respeito do nosso corpo, falou no passado e continua falando para nós hoje, a respeito do corpo. E quando ele trata do corpo, irmão, trata de santidade. Apesar de muitas coisas muitas coisas do nosso corpo, a santidade vir de dentro para fora, mas que tem também algumas, como esta, a qual o Senhor fala, que fala primeiro no corpo. Então, aqui fala o Senhor, que dizendo, né, que nós temos, glória a Deus, aleluia, é que entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo que habita em nós, né, proveniente de Deus e que não é de nós mesmos, né? Porque nós fomos comprados por um bom preço, então por isso devemos glorificar a Deus no nosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o Senhor fala, né, assim, em outro versículo diz: convertei-vos no corpo, na alma e no espírito. Então isso é uma ordem de Jesus para nós, servos dele, os filhos de Deus, né? Temos que glorificar o nosso Deus no nosso corpo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, algumas irmãzinhas novas na fé, que talvez ainda não tenha tido um certo ensinamento maravilhoso da palavra, né? E então o Senhor cobra isto aqui, que está no 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 19 e o 20, né, irmãos? Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, temos que nós glorificar o nosso Deus no nosso corpo, porque pertence a Deus, não é nosso, é a casa de Deus, que tem que ser ornamentada pela obra do Espírito Santo, com a santidade, que tem que ser limpa de toda traça, tem que ser, como se diz, preparada para exaltar o nome do Senhor, para que o Senhor venha poder fazer morada em nós e ocupar o seu santuário que está na nossa vida, pois é a única casa que Ele pode morar, é na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, a qual Ele enviou para nós, né, para estar no meio de nós e em nós. E para Ele estar em nós, nós temos que verdadeiramente estar com esta casa santificada, purificada, limpa, né? Então, em outra palavra, no livro de João, capítulo 15, verso 1, é o segundo, o Senhor disse: agora estás limpo pela palavra. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, nós vemos como nós estamos. Mas depois daqui, então, o Senhor vai querer, um processo, fazer uma obra nesta casa, né? Limpar a casa, ornamentar a casa, para que Ele possa vir morar nessa casa, que é a nossa vida, que foi comprada por um bom preço. E este preço glorioso foi a morte de Cristo. E essa lavagem, redimissão dos nossos pecados foi o sangue
do Cordeiro de Deus que veio para nos purificar, para que nós não venhamos mais se sujar com as coisas desta vida. Por isso que o Senhor diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda, quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas nós não viemos para Cristo, nem o Senhor nos trouxe para Ele, para nós vir nos sujar mais ainda. Mas nós viemos para que nós sejamos limpos cada vez mais ainda, né, irmãos? Nosso coração limpo, purificado, porque são 3 portas para nós pecar: pensamento, palavras e obra. E que essas 3 portas estejam fechada para o pecado. E, aleluia, só tem uma porta só para nós irmos ao céu. É a porta do céu, que é o próprio Jesus. Né, meus amados irmãos? Eu desejo que minhas irmãs e meus irmãos, que talvez algumas não tenham essa certa doutrina, não é doutrina de homem, é inspiração de Deus. Deus deixou tudo isso para que nós possamos estar na sua presença, estar santo, purificado na sua presença, para que assim Ele venha se aproximar, porque se nosso corpo tiver em devassidão, se tiver de forma desagradável aos olhos do Senhor, Ele não vem nem chegar perto de nós. E nós não podemos viver sem Ele, porque o homem sem Deus nada podeis fazer. Então nós temos que receber a sã doutrina de Cristo, não temos que ignorar, nós temos que aprender, nós temos que receber a sã doutrina de Cristo. Eu lembro, meus amados, que no princípio da minha fé, eu nasci em cima da sã doutrina. Eu nasci ali com um pastor na época de 89, meus amados. O pastor era um pastor duro, mas assim mesmo eu gostava daquela forma dele pregar, sem nem ainda ser crente, mas eu já gostava daquela maneira, aquela forma em que ele ensinava, com aquela veracidade, com aquela firmeza. E eu nasci daquele jeito. E estou aqui até hoje, meus amados, nessa mesma forma, meus irmãos. Ninguém chega na minha porta para me encontrar de qualquer forma. Nunca, nem de dia nem de noite, meus amados. Deus é testemunho no alto dos céus. Então foi assim que eu nasci. Então vamos continuar dessa forma. Não vamos estar enquadrado naquelas palavras que diz: o que tem isso, o que tem aquilo. Tem muita coisa. Tem muita coisa que, se não tivesse, Ele não teria deixado esses ensinamentos para nós, irmãos. Aleluia, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, que habita em nós, que é em vós, né, em nós, é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo. Não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Aleluia, não temos nada próprio, tudo que nós temos é do Senhor, tudo que nós temos é da parte do Senhor, tudo que nós somos devemos a Deus, tudo que há na nossa vida, meus amados, pertence a Deus, não tem como nós recuar. Nós somos de Deus, o que nós temos é de Deus. Então, se nós ignorar tudo isso e não quiser isto, o que vai ser de nós? Como iremos nós estar na presença do Senhor? Temos que aceitar, meus amados, tá bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, né? São poucas palavras, são um pequeno vídeo rápido, né? De vez em quando eu estou aparecendo, fazendo um videozinho, e ali nós vamos tratando do amor de Deus. E eu gosto também de cantar ao nosso Deus, e sempre tem vídeos curtos com louvores, né, irmãos? Então é isso aqui. Não vamos nos relaxar, meus queridos, porque meu Jesus está voltando. Nosso querido Jesus está voltando a qualquer momento da nossa vida, tá, meus amados irmãos? Vamos nos despertar na presença de Deus, tá bom? Fique com o Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, meus amados irmãos. E eu continuo orando por todos os meus irmãos que estão inscritos no meu canal, né? Já tem meus parentes também que estão se inscrevendo neste canal, para a honra e glória de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória a todos, crente ou não crente, que estiver aí do outro lado dessa tela. O Senhor Jesus Cristo vai visitar a todos e dar a bênção e a vitória, tá, meus amados irmãos? E vou continuar orando pelos meus queridos irmãos, tá bom, minhas amadas? Para Deus dar a vitória, meus irmãos. Qualquer luta, qualquer problema que tiver na vida de vocês, o poder da oração é a solução de todos os seus problemas, né, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus
Fique com Deus. Que Deus vos abençoe. Tá bom, meus amados? Amém. Até o próximo vídeo, tá bom?